Opa, aqui é o Marcelo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos presentes nas dietas dos confinamentos. A dieta é um fator controlável, ou seja, nós somos responsáveis e conseguimos atuar efetivamente para acabar com esses riscos. O que a gente precisa hoje é de segurança, ou seja, com tantos fatores que a gente não consegue controlar, entre eles a variação no valor da arroba, enfim, tantos fatores incontroláveis, a formulação da dieta é um fator controlável. Então você precisa realmente saber quais são os principais perigos, considerando as principais matérias-primas. Bom, a gente já sabe que para formular a dieta a gente tem que considerar o menor valor da arroba engordada, ou seja, procurar escolher alimentos que nos proporcionem atingir um menor valor de arroba engordada. E antes da gente falar propriamente dito de alguns alimentos e algumas coisas muito importantes, nós vamos começar falando que alguns componentes da dieta eles são instáveis, ou seja, falando um pouco das silagens, silagem de milho, silagem de capim, silagem de cana, por exemplo, silagem de grão úmido, o próprio bagaço de cana, o resíduo úmido de cervejaria, aquela casca de laranja, né, a polpa de laranja in natura, são resíduos instáveis. O que acontece com os resíduos instáveis? Eles trocam com o ambiente, ou seja, o resíduo é instável porque ele evapora ou porque ele entra em processo de fermentação, enfim, é um resíduo que se modifica com o decorrer do tempo. Então, se a gente está falando em controlar dieta de confinamento, né, em um setor que tem a margem justa, realmente a gente precisa conhecer primeiramente qual é o teor de matéria seca. Aí você vai falar assim, Marcelo, mas eu já sei isso, quando eu compro eu faço uma análise, sim. Normalmente a gente já faz as análises do teor de matéria seca, porém, quando a gente precisa realmente ajustar os ponteiros, existe uma determinada frequência para se fazer a análise dessa matéria seca, dependendo do tipo de material. Então, por exemplo, quando a gente pega um bagaço de cana que realmente troca muita água com o ambiente e muda o teor de matéria seca, alguns autores consideram que pelo menos 3 vezes por semana você deve fazer uma análise do bagaço de cana. E por que isso é importante? Porque para se ter um sucesso no confinamento, ou seja, para eu conseguir fazer a conta lá no final e ter certeza que o dinheiro que eu projetei eu consegui, eu também preciso ter certeza que a dieta que eu estou dando no coxo para os animais é a mesma dieta que o computador está formulando. Ou seja, eu tenho um programa, eu faço a formulação de dieta e eu coloco no coxo. Então a dieta formulada tem que ser a mesma dieta oferecida. Se eu tenho uma variação no teor de matéria seca, nesse tipo de ingrediente que a gente falou aí atrás, a gente sabe que a gente tem essa variação, pelo menos dependendo da região, uns lugares mais, outros menos, mas a gente tem essa variação. Então a gente precisa realmente acessar, saber esse teor de matéria seca para poder ajustar a dieta. Só assim eu vou conseguir atingir as curvas de consumo ideais para chegar no meu resultado final. Porque quando a gente fornece no coxo a mesma dieta que foi planejada, que foi balanceada pelo programa de formulação, isso sim muda o jogo, porque a gente tem certeza que o animal está recebendo todos os nutrientes que deveria estar recebendo todo dia, da mesma forma e sempre. E uma boa dieta, ela deve sim fornecer uma boa quantidade de energia, de proteína, uma quantidade ideal de fibra, uma quantidade necessária de vitaminas, minerais, aditivos e uma quantidade boa de água. Anota aí, importantíssimo manter a limpeza dos bebedouros, caprichar na limpeza dos bebedouros. Isso sim pode mudar o jogo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o milho. O que a gente já sabe sobre o milho é que ele tem entre 8 e 9% de proteína, tem 86% de NDT e 70% de amido, ou seja, uma excelente fonte de energia. Por isso mesmo que no último levantamento do professor Danilo Millen, ele constatou que em 100% dos confinamentos que eles andaram pelo Brasil afora, todos eles utilizavam milho, ou seja, o milho foi o principal grão presente nos confinamentos. O que a gente não sabe é que o excesso de milho para o ruminante é um perigo constante. Na verdade, originalmente, o boi, como ruminante, não nasceu para comer milho, mas dentro da nossa necessidade de intensificar a produção de carne, então a gente precisou usar o milho, que é um excelente grão com alta energia. Além disso, o animal aceita muito bem o milho, ele é muito palatável e nos ajuda muito em adensar energeticamente as dietas, ou seja, colocar as dietas com mais energia.
Conforme a nutrição foi evoluindo, né, os pesquisadores, que a gente chama assim popularmente de cientista, né, eles foram lá descobrindo várias formas, então, de processar o milho para aumentar a digestibilidade desse milho e reduzir os riscos quando a gente utiliza, ou seja, melhorar o aproveitamento e diminuir os riscos inerentes desse excesso de amido, porque na verdade o milho, como tem 70% de milho, a energia dele vem basicamente do amido, e o amido dentro do rumen, ele muda o pH ruminal. Como é que a gente pode traduzir isso? Uma acidose, subacidose, desconforto, redução, interrupção, ou melhor, alteração nas curvas de consumo, né? Consumos irregulares, tudo devido a essa acidose, que faz com que o boi tenha aquele mal-estar e vai comer menos, com certeza. E uma das formas aí mais utilizadas de processamento do milho hoje em dia é a silagem de grão úmido, que realmente ajuda bastante no aproveitamento desse milho, ou seja, uma quantidade maior de milho que o animal come é aproveitada, transformada em energia. E também o milho floculado, né, que é muito comum nos Estados Unidos, enfim. São formas aí de processamento desse milho, processos fermentativos que acontecem com esse milho, no caso do grão úmido, por exemplo, que aumenta o aproveitamento dele. Agora, falando de uma forma bem simples, bem tranquila, assim, é muito interessante quando a gente mistura outras fontes de energia, né? Ou seja, eu tenho milho, que a gente já falou, tem 70% de amido, o amido produz, quando em excesso, né, produz acidose ou subacidose ruminal e intestinal. Mas eu também tenho outras fontes de energia, como por exemplo, a casca de soja e a polpa cítrica. O que acontece quando eu acrescento alguma dessas outras fontes de energia na minha dieta? Eu melhoro o ambiente ruminal. Então o animal vai comer com mais conforto. E não é falar em conforto, em bem-estar animal, imaginando que o ruminante ou que o boi é um cachorro, não. Falar em conforto, falar em qualidade de ambiente ruminal, é falar em uma curva de consumo muito mais estável. É falar que num país como o Brasil, por exemplo, onde o clima é realmente muito quente, né, principalmente em algumas regiões, mas na maior parte do Brasil é um clima quente, quando você fornece dietas com menor incremento calórico, o que é isso? São dietas que produzem menos calor. Vamos fazer uma comparação com o ser humano aqui só para a gente realmente enraizar esse conceito. Quando eu como frango e salada, é uma dieta de baixo incremento calórico. Então eu como num dia quente, fica tudo bem. Agora, se eu comer uma feijoada num dia quente, por exemplo, que é uma dieta de alto incremento calórico, que eu produzo muito calor para digerir essa feijoada, eu fico lá transpirando. E a transpiração gasta energia. Então, quando o ruminante, quando o boi está lá comendo, está no coxo lá comendo, e a dieta está muito quente, está com um incremento calórico muito alto, ele aumenta a temperatura corpórea, entra em diferentes níveis, e aí a gente já tem até hoje a classificação dos níveis de estresse térmico, os scores ou níveis de estresse térmico, né? De acordo com o tanto que esse animal tá aí sendo prejudicado por esse calor. Então, quando a gente mescla, quando a gente mistura uma fonte de fibra ou uma fonte, por exemplo, de um carboidrato não fibroso, como a pectina da polpa cítrica, ajuda muito nesse sentido. Por isso é muito importante você saber se o programa de formulação que está sendo usado, ou seja, se o seu software de formulação está preparado para considerar esse efeito sinérgico quando você utiliza diferentes fontes de energia no ambiente ruminal, ou seja, quando você reduz o amido no ambiente ruminal e melhora esse ambiente ruminal. Porque, na minha opinião, para você atingir um ganho de peso máximo, você precisa produzir menor calor durante o processo digestivo, precisa aumentar a digestibilidade, ou seja, o aproveitamento dos nutrientes daquela dieta, precisa fazer com que o boi se sinta confortável durante o processo digestivo, para que ele volte a comer, para que ele tenha fome mais cedo, para quando você estimular ele passando de novo para o próximo trato, ele vai lá e come. Assim você vai conseguir atingir as quantidades que ele deveria comer naquele dia, ou seja, ter um consumo muito bom. Precisa cuidar do ambiente ruminal. Na minha experiência, eu trabalho com 35% de amido máximo na dieta total. E aí você vai me perguntar assim, mas como você chegou nesse número, né? Da onde vem isso, né? Bom, fazem 17 anos que eu trabalho com nutrição animal.
Nesses 17 anos eu já vi bastante coisa, né? Já vi cavalo de corrida de alta performance, equipes, né, de cavalo de corrida de alta performance sendo campeões das estatísticas da temporada no Jockey Clube Brasileiro, quando a gente reduziu a inclusão de amido na dieta total e trocou por uma fonte de pectina, no caso a polpa de beterraba. Já vi vaca de leite melhorar em 15% a produção diária quando você reduz a quantidade de amido, reduzindo a quantidade de milho e incluindo hemicelulose ou HDF na dieta, como por exemplo casca de soja. E nos confinamentos a gente tem, na verdade, visto esse efeito aditivo com muita frequência. Até no pasto, quando a gente faz a correção da fórmula, por exemplo, de um suplemento proteico energético de alto consumo, a gente conseguiu ver um efeito sinérgico importante, como que, por exemplo, de 500 gramas de um mês para o outro, considerando que os animais estavam com um consumo muito irregular, porque estavam com excesso de amido. E como o milho é muito palatável, um suplemento muito forte em milho, acabou levando um excesso de consumo que não foi travado no momento da formulação. E aí sim os animais, com a correção desse excesso de amido, mesmo recebendo 0,4% do peso vivo desse suplemento proteico energético de alto consumo, eles ganharam 500 gramas a mais de um mês para o outro após a correção. Isso mostra, todas essas experiências mostram que quando você reduz o amido para um nível mais aceitável, o animal produz melhor. Lembrando que quando a gente falou de cavalo de corrida, só para dar um exemplo aqui, o cavalo de corrida é uma máquina, é como se fosse uma Fórmula 1, né? Ou seja, ele precisa também produzir menos calor para o motor ter um melhor desempenho para ele correr mais. E voltando aqui então para o confinamento, muito importante a gente travar a inclusão do amido em 35% máximo na dieta total. Mas por que isso acontece? Ninguém fala muito nisso, né? Normalmente a gente tem uma certa limitação logística. Eu estou falando num sentido assim, de número de baias, número de ingredientes que eu posso comprar para fazer a minha dieta, ou seja, não é tudo assim tão simples, né? Tem muitos fatores que às vezes me impedem de trabalhar num sentido de ir para o ótimo, e o ótimo é inimigo do bom. Mas falando em ótimo, que a gente sempre tem que, né, pensar lá na frente em como melhorar, né? Por que a gente não fala muito nisso? O que acontece, na verdade? Né? Acontece que o excesso de milho ele vai levar a uma acidose ou subacidose no rumen e no intestino delgado. O que é essa acidose? A produção de ácido. Esse ácido ele é como se desse uma queimação no nosso estômago, vamos dizer assim, um mal-estar, né? E dando alguns outros efeitos colaterais aí no ruminante, por exemplo, né? Mas vamos pensar numa subacidose leve, porque a dieta está bem balanceada. Na verdade, você está trabalhando com aditivos, diferentes níveis de inclusão de diferentes aditivos, como a virginiamicina, por exemplo, que na verdade atua muito importante aí para combater esse problema. Porém, nós estamos falando de níveis subclínicos. O que acontece, na verdade, no nível subclínico? Você não percebe muito, não tem muito sintoma, né? Na verdade, pode até mesmo antes de ter uma redução de consumo, uma variação no consumo durante os dias, eu tenho uma perda. E o que acontece? Acontece que em vez do animal aproveitar o máximo que ele poderia aproveitar desse milho, ele não consegue digerir tudo isso e transformar isso em energia, ele joga nas fezes. Então acaba tendo um desperdício de uma parte desse milho nas fezes. Uma outra coisa que muita gente não sabe é que o milho brasileiro ele é majoritariamente contaminado por micotoxinas. Micotoxinas são produzidas por fungos que podem estar presentes no campo, no momento da safra, são os fungos de campo, né, no momento enquanto o milho ainda está no campo, e os fungos de armazenamento depois que o milho é colhido durante o armazenamento. Essas micotoxinas são toxinas produzidas por esses fungos e elas levam o animal a uma redução no ganho de peso, a perda de performance e a surtos de morte, inclusive. Mas surto de morte é comum? É típico? Não, não é típico. O que é típico é, se o animal está consumindo micotoxina, ele vai ter uma perda de performance porque ele gasta energia para eliminar essas toxinas. Quando a gente considera um animal que está num quadro de subacidose, ou seja, aonde eu não fiz uma boa mistura dos ingredientes energéticos, trabalhando com nível ótimo de amido na dieta e estou com uma subacidose, a saúde
desse rumen, ou seja, os micro-organismos que estão ali dentro do rumen, que fazem o equilíbrio do rumen, na verdade, eles são prejudicados por esse ambiente. E aí, eles não conseguem ajudar o organismo de forma eficiente a se livrar dessas micotoxinas. E a gente tem que lançar mão de outros recursos para poder neutralizar o efeito dessas micotoxinas. Também é importante considerar que a presença de caruncho no milho, ele muda o ambiente interno do milho. Mas como assim? Não entendi. Bom, o caruncho ele come o grão de milho lá dentro e durante enquanto o caruncho está atacando o milho, né, ele está produzindo calor no interior do grão, calor e umidade. E calor e umidade é um ambiente para o fungo se desenvolver. Então, os milhos que são carunchados, com certeza têm uma carga de contaminação mais alta de micotoxina. E aí sim passa a ser um problema. Bom, e resumindo tudo isso, então, o boi precisa sim do milho, é um ótimo ingrediente, mas acrescentado ou incluído na dieta na quantidade certa para proporcionar melhor digestibilidade, menor produção de calor durante o processo digestivo e com certeza maior ganho de peso, que é o que a gente quer. Por isso mesmo nós vamos falar agora da polpa cítrica, então, que é sim uma excelente fonte de energia que pode ser incluída nas dietas, com muito menos efeitos colaterais para garantir a segurança dessa dieta. Bom, todo mundo já sabe que para substituir milho por polpa, nós temos que considerar o valor da polpa 20% mais barato que o valor do milho. Pelo menos esse é o conceito que a gente tem utilizado até então. Mas se a gente for considerar tudo que a gente falou lá em cima, né, anteriormente, ou seja, se quando a gente acrescenta polpa cítrica junto com milho, a gente melhora a digestibilidade, reduz produção de calor, então a gente tem que reconsiderar esse conceito na hora de comprar os ingredientes para a dieta. O professor Flávio Portela chegou à conclusão que você pode substituir até 75% do milho pela polpa cítrica sem perda de performance relativamente. E o que tem de bom na polpa? O que tem de bom na polpa é a pectina. Ela tem uma alta concentração de pectina, que é um carboidrato estrutural não fibroso. Bom, traduzindo em miúdos, ela é uma fonte de energia de fácil digestão e muito disponível. Então, quando a gente acrescenta polpa cítrica, por exemplo, numa dieta que tem milho, o que vai acontecer? Por ela ter um bom nível de FDN, por ela ser oriunda de fonte de fibra, né, ela melhora o ambiente ruminal, inclusive aumentando a digestibilidade, ou seja, aumenta o aproveitamento do próprio milho. Esse efeito sinérgico deve ser considerado na hora da gente fazer o custo da nossa arroba engordada. E o que a gente sabe, mas que é importante lembrar também, é que a polpa cítrica ela tem 7,28% de FDN fisicamente efetivo, ou seja, ela não tem efetividade, ela não vai contribuir teoricamente para os movimentos ruminais, ela não vai contribuir como fibra efetiva, na verdade, mas ela tem uma alta digestibilidade e contribui como energia. O que nem todo mundo sabe em relação à polpa cítrica são dois problemas em potencial que têm que ser considerados. O primeiro deles é que a polpa cítrica ela tem um alto teor de cálcio, porque na verdade no momento da produção, ou seja, quando sobrou lá todo aquele resíduo da produção do suco de laranja, ele vai ser transformado em polpa cítrica peletizada, em um determinado momento eles acrescentam calcário nesse processo. Por quê? Porque o calcário ele vai lá para fazer uma reação e ajudar eles no processo de secagem. E esse calcário, esse cálcio, ele fica junto da matéria-prima que a gente fornece para o boi. Então, a polpa cítrica tem muito cálcio. Por que você tem que saber disso? Porque quando vai balancear a dieta total lá, a gente gosta de manter a relação cálcio-fósforo no máximo 5:1. Alguns programas de formulação consideram 4:1 e a gente gosta de manter o máximo de 5:1. Dependendo do nível de inclusão de polpa, essa relação cálcio-fósforo fica muito larga, ou seja, vai lá 10:1. E aí sim a gente vai ter um problema em performance devido ao excesso de cálcio nessa dieta. Um outro problema muito importante que tem que ser considerado é o seguinte: a gente sabe que tem que comprar polpa na hora certa, na safra. E quando a gente vai comprar polpa na hora certa, muitas vezes a gente tem que armazenar essa polpa para usar ela por um período maior. Muitas vezes a gente vê
situações de usar no ano seguinte até. E essa polpa cítrica, ela tem uma alta capacidade higroscópica. O que significa isso? Ela tem uma facilidade de absorver água, como se fosse uma esponja. E ela absorve água do ambiente, portanto. E o que acontece? Qual é o problema dessa absorção de água? O problema é o seguinte: aumenta a umidade e começam os processos de fermentação dentro do pellet. E, entre outras coisas, né, a gente sabe que quando tem muita umidade, quando tem a absorção de muita umidade, a gente tem problemas muito maiores que esse. A gente já vê até queimar a polpa, né? Mas isso não é típico. O que é típico é, na maior parte das vezes que a gente armazena a polpa, esse alto poder de absorver água, esse aumento de umidade interno, cria condições ideais para se desenvolverem os fungos de armazenagem. E aí, essa polpa cítrica também fica contaminada por micotoxinas. Em 100% das análises que a gente fez nos últimos 2 anos, a gente encontra micotoxina na polpa cítrica. E isso é um fator que afeta o ganho de peso e a gente tem que considerar, tem que tratar para conseguir usar a polpa de uma maneira ideal. Então, são esses 2 fatores, o nível de cálcio e a contaminação por micotoxinas. E uma outra opção muito importante para combinar com milho na hora de fazer uma combinação, uma mistura de fonte de energia para a dieta do confinamento é a casca de soja. A casca de soja não tem pectina como a polpa cítrica, mas ela tem hemicelulose ou um alto teor de HDF, que é uma fibra de alta digestibilidade. Muito importante para melhorar o ambiente ruminal. Ou seja, quando você acrescenta casquinha de soja numa dieta e tem essa melhora do ambiente ruminal, você também melhora a digestibilidade da dieta total, ou seja, o aproveitamento dessa dieta como um todo, e isso vai te ajudar sim a atingir as metas de consumo estabelecidas. Agora, se você tem uma boa mistura, realmente bem feita, comprovada por uma análise bromatológica, ou seja, se você pelo menos periodicamente faz análise bromatológica para acessar a sua qualidade de mistura e a sua meta de consumo não está sendo atingida, pode ser sim um problema de excesso de amido na sua dieta. E uma coisa leva a outra, né? Muitas vezes eu tenho uma dieta muito quente, com excesso de amido, uma situação de subacidose, um estresse térmico, isso tudo vai afetar o meu consumo. E eu não vou atingir a minha meta de consumo. Por isso, eu reforço a importância de misturar, de balancear as fontes de energia dessa dieta. E a casquinha de soja vem a calhar, é uma boa opção para conseguir esse efeito, assim como a polpa cítrica. Tudo depende da disponibilidade, da região que a gente está. Muitas vezes nenhuma dessas 2 opções é viável. E aí a gente vai ter outras opções para poder fazer essa mistura. Uma outra coisa que nós vamos conversar um pouco mais para frente também é o nível de extrato etéreo de óleo, que são as gorduras. Gordura é fonte de energia, muito importante trabalhar com uma parte da energia da sua dieta proveniente das gorduras. Muito positivo. Por isso, na hora de fazer as contas, né, para fazer a sua dieta, né, as contas para chegar no menor valor da arroba engordada, você tem que sim considerar a inclusão máxima de milho na sua dieta. E um bom parâmetro, né, para você verificar se isso está sendo feito de uma forma eficiente é analisar as curvas de consumo dos últimos 2 anos, do último ano, para você saber se elas foram atingidas ou não. Bom, isso imaginando que a sua realidade é de sim fazer uma descarga programada por baia e anotar as curvas de consumo. Se você ainda não faz isso, é muito importante considerar como a primeira medida. Então eu só consigo entrar num nível de ajuste fino da minha dieta desde que eu tenha tudo anotado. Então eu fortemente aconselho, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é passar a anotar a quantidade de matéria seca que você precisa para produzir uma arroba ou que você precisou nos últimos anos. E aí sim, você vai chegar na sua curva de consumo. Ah, mas é difícil, eu não tenho isso, meu funcionário... Na verdade, nós estamos diante de um cenário onde a produção de carne vai sim passar por momentos de muito ganho em tecnologia.
E esses ganhos de tecnologia, eles vêm com muita batalha, com muita conquista no dia a dia, e os nossos funcionários são o nosso exército, o nosso time, eles têm que ser treinados para isso, têm que conversar, explicar a importância, e aí sim a gente vai conseguir anotar os parâmetros necessários, anotar quanto que coloca de comida por coxo, quanto comeu, quanto sobrou, enfim, anotar diariamente, anotar, processar a informação e analisar, para poder tomar decisão no ano seguinte. Bom, mas voltando então a falar em casca de soja, o nosso herói, o nosso nutriente herói dentro da casca de soja é o HDF, ou seja, traduzido do inglês a fibra de alta digestibilidade, e digerir fibra é o dom de todo ruminante presente neste planeta. Então, eu fortemente recomendo a possibilidade de incluir casca de soja na sua dieta para balancear as fontes de energia. E por falar em soja, vamos falar então agora no farelo de soja, que todo mundo sabe, uma excelente fonte de proteína, e o que todo mundo também sabe é que muitas vezes o preço, o custo por tonelada do farelo de soja inviabiliza a inclusão dele nas nossas dietas, quando a gente fala em carne do dia a dia principalmente. Bom, normalmente o farelo de soja, a gente já sabe, tem lá 52% de proteína na matéria seca, e na mesma pesquisa do professor Danilo Millen lá de 2015, ele constatou que 60% dos confinamentos do Brasil utilizavam o farelo de soja como principal fonte de proteína. Mas o jogo é duro, porque a gente compete com a indústria da produção de carne de frango e de suíno, e aí a soja para eles lá é essencial, e a verdade é que a gente consegue sim usar outras fontes de proteína e fica um pouco à mercê do preço da tonelada da soja. Agora, o que a gente ainda não sabe é o seguinte: o efeito sinérgico da inclusão de soja, das diferentes frações de proteína da soja no ganho de peso. E esse com certeza vai ser um ponto importante a ser incluso nos trabalhos, nas tecnologias disponíveis nos próximos anos. Uma outra matéria-prima que pode ser muito importante dependendo da região onde o seu confinamento se encontra é o resíduo úmido de cervejaria. E digo região porque na verdade a gente sabe, todo mundo sabe, o resíduo úmido de cervejaria, ele tem muita água, como o próprio nome diz, né? E transportar água é muito caro. Então, o custo do transporte pode inviabilizar, sim, o uso do resíduo úmido de cervejaria. Bom, o que todo mundo sabe é que o resíduo úmido de cervejaria é uma excelente fonte de proteína, ou seja, um excelente ingrediente proteico, com 52% dessa proteína com degradação ruminal, ou seja, uma excelente fonte de proteína bypass, que é aquela proteína que escapa da digestão do rumen e vai para o intestino delgado. E também é muito rica em metionina, e metionina é um aminoácido que é muito importante, que também, por exemplo, é deficiente na soja. Então, às vezes, quando a gente usa metionina e soja em associação, a gente tem a lisina da soja e a metionina do resíduo úmido de cervejaria, formando assim um excelente teor de aminoácidos. O que nem todo mundo considera e algumas pessoas não sabem é que o resíduo úmido de cervejaria é uma excelente fonte de energia vinda do extrato etéreo, já que o teor de amido do resíduo úmido de cervejaria é baixo, em torno de 13%. Se a gente comparar um milho com 70% de amido e o resíduo úmido de cervejaria com 13%, nós vamos ver que o resíduo úmido de cervejaria tem muito menos amido que o milho. Vamos chamar aqui de cevada para ficar mais fácil a nossa conversa. Então, a cevada tem muito menos amido que o milho e tem um alto teor de energia vindo do óleo. Então, é muito interessante a mistura das fontes de energia utilizando cevada e milho. O que muitas vezes a gente não considera, o que nem todo mundo sabe, é o seguinte: varia muito a qualidade do resíduo recebido das cervejarias. O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, numa carga chega lá 28% de proteína e na outra carga chega 38% de proteína. E aí, o que acontece? Bom, para eu conseguir fornecer a mesma dieta que o programa formulou no coxo, eu tenho que saber quanto tem de proteína em cada ingrediente da dieta. E nesse caso do resíduo úmido de cervejaria, é muito importante eu então fazer análise periódica
pelo menos de cada silo, de cada carga, uma amostragem muito bem feita, para eu saber o que eu estou fornecendo de proteína. Excesso de proteína na dieta não é bom. A avó já dizia, né? Tudo que é demais faz mal, menino. É isso aí, faz mal. Atrapalha o ganho de peso, com certeza. Um outro ponto muito importante é que o resíduo úmido de cervejaria, ele tem, além de ter muita água, ele também tem muita água livre. E aí o conceito de umidade, alto teor de umidade e alto teor de água livre é um pouco diferente. Porque, na verdade, a umidade ela é a água total. E a água livre é somente o percentual, a quantidade de água que não está ligada nas moléculas internas do resíduo úmido de cervejaria. Mas não entendi muito isso. Por que isso é importante? Porque essa água livre, ela está livre para servir de substrato, de fonte para os micro-organismos reagirem, ou seja, bactérias e fungos. Então, essa matéria-prima, ela é muito instável, ela tem que ser muito bem armazenada, porque ela sofre processos fermentativos constantemente afetando o seu padrão de qualidade. E além das bactérias, que é muito característico, por exemplo, quando a gente tem uma fermentação bacteriana exacerbada, a gente sentia aquele cheiro desagradável, né? E uma outra coisa é a produção de fungos e micotoxinas, que essa água livre é prato cheio para crescer fungo e para produzir micotoxina. Então, grande parte das cevadas por aí são contaminadas por micotoxina. Então, o que a gente falou aqui da importância de você conhecer o teor de proteína, mas também o teor de matéria seca do seu resíduo de cervejaria, pode parecer, enfeitar o pavão, isso, será que precisa? Não, é muito difícil. Na verdade, é o seguinte, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito e faz. E um ponto muito positivo de implementar esse tipo de controle é que se tem um funcionário que sempre tem que ir lá coletar a amostra para fazer matéria seca, por exemplo, a gente cria uma rotina. E essa rotina vai ajudar esse próprio funcionário a perceber eventuais problemas em todas as matérias-primas, porque ele vai passar a olhar para a comida, olhar para os lugares onde você armazena, para os silos, enfim. E isso acaba sendo muito positivo. Nós já falamos, mas vale a pena repetir. Quando eu sei o teor de matéria seca correto dos ingredientes da minha dieta, eu consigo botar no coxo a mesma dieta que o programa formulou. E a gente sabe que errar no teor de matéria seca é dinheiro indo embora, não tem jeito. Nós estamos falando de margem apertada e errar no teor de matéria seca é sim um perigo que pode ser um problema na hora de apurar a análise de viabilidade econômica de cada confinamento. Esse fator a gente consegue controlar. Muitas vezes a gente está na mão do valor da arroba naquele dia, na hora de vender, enfim, a gente tem outros fatores que são incontroláveis, né? Por exemplo, a lei de demanda e oferta, enfim. A qualidade da dieta, o teor de matéria seca é um fator controlável, ou seja, a gente pode controlar, tem que querer instituir o processo para fazer sempre, todo dia, tudo igual e sempre. Uma outra coisa que a gente precisa sim considerar é que tem um efluente desse resíduo úmido de cervejaria. E nós precisamos estar atentos para o destino desse efluente. Como técnico, é nosso papel conversar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre isso. Isso é um perigo para a gente no futuro. E já que nós estamos falando de fontes de proteína, vamos falar um pouco do farelo de amendoim. Também uma excelente fonte proteica, todo mundo sabe, 52% de proteína na matéria seca, muito parecido com a soja. Muitas vezes o valor dele é muito mais viável do que usar soja. O amendoim tem uma aceitabilidade muito boa pelos animais, fecha as dietas de uma forma muito interessante. O que nem todo mundo considera é que o amendoim no nosso país, devido às nossas condições de clima, etc, o amendoim, ele é sim, na sua maioria, ou na maioria das vezes, contaminado por aflatoxina. A aflatoxina é uma toxina produzida por um fungo que chama-se aspergillus. Isso é importante a gente saber para o gado e saber para a gente também, porque lembrando que a gente adora um amendoinzinho, né, com cerveja ou doces com muito amendoim, bolacha, enfim. Pasta de amendoim, que não é tão comum no Brasil, mas nos Estados Unidos se come muitos, né, os peanuts da vida lá, enfim. E essa aflatoxina, ela é uma toxina que ela está associada a câncer no fígado.
Mas um animal confinado, ele não vai ter câncer no fígado, não vai dar tempo dele ter câncer no fígado, porque ele vai para o abate muito antes disso. Mas então o que acontece? Acontece que esse fígado ele é o responsável por eliminar essa aflatoxina e ele gasta energia para isso. Então, aproximadamente 15% da energia que ele ia direcionar para ganho de peso, ele perde para neutralizar a aflatoxina. Toda vez que a gente usa farelo de amendoim, torta de amendoim, ou mesmo casca de amendoim como fonte de fibra, por exemplo, muitas vezes é uma opção, ou talvez a única, a gente tem que considerar que sempre vai estar contaminado com aflatoxina. E é preciso conhecer e é preciso neutralizar. Uma vez que você usa um adsorvente, um prebiótico que neutraliza isso, está resolvido. Eu consigo usar essa matéria-prima de uma excelente maneira, eu consigo ter o ganho que eu preciso e resolvi o problema. Então, para a gente entender isso de uma forma um pouco mais tranquila, vamos fazer uma analogia para falar sobre as funções do fígado. Vamos comparar o fígado, a função de produção de energia do fígado, como se fosse um motor de um carro. Então, o fígado é o motor e a comida que você dá para o boi é a gasolina que vai no motor. Então, se a sua gasolina ela está contaminada lá com algum solvente ou com alguma impureza e ela vai para o motor, o que acontece? Bom, se for um carro de passeio, né? Vamos pensar então um boi no pasto que está pastando, está recebendo um suplemento que está contaminado com amendoim, um suplemento que está contaminado com micotoxina, derivado de amendoim, por exemplo. Esse boi ele vai receber um alimento que está contaminado, mas é como se ele fosse um carro de passeio. Então a gasolina que entra no carro de passeio, ela está contaminada, mas o carro de passeio vai levar você no mesmo lugar que você ia e vai demorar o mesmo tempo para chegar lá, certo? Talvez o seu carro dure um pouco menos, se você usar sempre uma gasolina com alto nível de solvente, o motor dure um pouco menos, mas isso vai acontecer muitos anos depois e a gente não percebe. Da mesma forma com o animal no pasto. Fica muito difícil perceber, até porque a ingestão é menor, o desafio é menor. Agora, quando a gente pega um carro de corrida e coloca num carro de corrida uma gasolina contaminada, o que vai acontecer com esse motor? Ele vai funcionar, mas a potência máxima não vai ser atingida. Então, ele vai te levar no mesmo lugar com uma velocidade um pouco menor. Ou seja, ele vai demorar mais para chegar naquele lugar. E é exatamente isso que acontece com o boi de confinamento. O boi de confinamento é como se fosse o carro de corrida. Ele já está com o máximo da gasolina, ou seja, o máximo de comida possível, imaginário, para ganhar peso no menor período. Então esse motor está trabalhando já na velocidade, ele tem que trabalhar na velocidade máxima. Quando entra micotoxina ou contaminação, diminui a velocidade desse motor. Atrapalha esse fígado, que é o órgão que processa energia no organismo. E aí ele vai chegar no mesmo lugar, mas vai demorar mais. Vai gastar mais. Mais tempo, que significa mais dinheiro, mais dia comendo. Então, eu tenho que neutralizar essa micotoxina para conseguir chegar na mesma velocidade, no mesmo lugar, claro. E vale lembrar que as micotoxinas afetam animais de produção de uma maneira geral, ave, suíno, peixe e também o boi. E essas micotoxinas elas não estão presentes só no amendoim. O amendoim é muito contaminado com aflatoxina. Agora, o nosso milho no Brasil é majoritariamente contaminado, polpa cítrica, cevada e outras matérias-primas também são contaminadas. E a perda de performance gira em 15% quando o animal recebe uma dieta com alto teor de micotoxina. Na minha opinião, o combate das micotoxinas, ou seja, a neutralização das micotoxinas na nutrição de ruminantes em sistema de confinamento, é o próximo passo, a grande evolução em ganho de produtividade na nossa cadeia da carne. Isso sem falar na parte de segurança alimentar, porque é muito importante lembrar que a micotoxina, ou melhor, as micotoxinas são uma questão também de saúde pública, porque elas são eliminadas também nos derivados, né, que a gente consome, e a gente consumindo esses derivados, a gente também vai estar exposto a essas micotoxinas. Falando um pouco agora do farelo de algodão,
também uma fonte proteica, muito importante para se balancear a dieta. Em muitas regiões, talvez a opção mais viável economicamente falando. E aí todo mundo sabe que tem o farelo 28 e o farelo 38. E a gente deve fazer conta. Imagino que todo mundo faça a conta para saber qual escolher, qual comprar, qual é o melhor custo por quilo de proteína presente em cada um deles. Bom, eu vou deixar aqui uma dica, que é uma coisa bem simples e bem tranquila, né? Mas o farelo 38, o farelo 28, na verdade, o farelo 28 ele deve ser 27% mais barato que o farelo 38. Como eu faço essa conta? Eu faço essa conta de cima para baixo. Eu pego o preço do farelo 38, tiro 27%, faço menos 27% e chego no preço que deveria custar o farelo 28. Aí eu vou saber qual dos dois é a melhor opção, tem a maior viabilidade, né, de inclusão na dieta. Normalmente, nas minhas contas aqui, eu tenho chegado que é o farelo 38 e acabo usando ele sim. O que todo mundo sabe também do farelo de algodão é a presença do gocipol. E o gocipol, ele é relacionado ou associado, na verdade, a gosto na carne, enfim. É um fator antinutricional que comprovadamente afeta a reprodução, mas que na parte de produtividade em animais de corte, em bovino de corte, a gente não tem visto efeito negativo. Pelo menos isso é o que tem aparecido nos trabalhos. Porém, o que nem todo mundo sabe é que existe uma sobrecarga dos rins, ou seja, os rins são um pouco sobrecarregados quando a gente utiliza o farelo de algodão devido à presença do gocipol. E aí a gente precisa estudar um pouco mais para saber se realmente isso vai ter algum prejuízo. Até agora, nada comprovado. Bom, de uma certa forma, a gente vem usando o farelo de algodão com bastante viabilidade econômica para fechar as dietas, sendo aí com certeza uma boa matéria-prima. E por falar em gocipol, como todo mundo sabe, o caroço tem muito mais que no farelo, certo? Agora, o caroço de algodão é um outro excelente ingrediente. A gente sabe que ele é riquíssimo em fibra, que ele é um ingrediente proteico com certeza aí com 22,94% de proteína bruta na matéria seca, mas a gente muitas vezes não considera que ele tem um alto teor de extrato etéreo, acima de 19% de extrato etéreo, e isso ajuda muito naquele nosso objetivo de realmente misturar as fontes de energia, né? Além de tudo, ele tem um alto percentual de fibra efetiva. Então, o caroço de algodão ele tem fibra, ele tem óleo, ele tem proteína. É um alimento que muitas vezes ajuda muito para fechar a dieta, para balancear a dieta de uma forma efetiva, com um custo bem interessante na arroba final engordada. Então, lembrando de como a gente começou esse bate-papo bem tranquilo hoje, né? Falando das diferentes fontes de energia que a gente deve misturar para chegar aí sim no desempenho máximo da dieta, e falando dos perigos de se usar algumas matérias-primas em excesso, como o milho, por exemplo, né? Então a gente falou de misturar o amido do milho com a pectina da polpa, com o HDF da casca de soja, com o resíduo úmido de cervejaria, que tem um alto teor de extrato etéreo, o caroço de algodão, que também tem um alto teor de extrato etéreo, ou seja, combinações de nutrientes para evitar os perigos que a gente tem dos excessos. Hoje a gente sabe que as dietas finais, elas devem sim ter mais de 5% de extrato etéreo na dieta final. Muito importante isso. A gente também sabe que é bacana usar gordura protegida, né? Então existe uma relação ideal entre gordura dos alimentos e gordura protegida para se chegar assim numa alta densidade energética, minimizando os efeitos colaterais desse excesso de alimentação que está todo dia entrando no nosso rumen do nosso boi, que tem que comer bastante para ganhar peso e rápido. Então é isso. A gente precisa saber que para qualquer tipo de confinamento existem algumas falhas na composição das dietas que precisam ser corrigidas para evitar perda de dinheiro. O que a gente precisa saber é realmente por onde começar.